Bom dia, alunos, tudo bem? Então, eu sou a professora Aline e hoje eu vou estar auxiliando vocês a entenderem um pouquinho da matemática financeira. Eu peço desculpa um pouco, primeiramente, porque eu tô com a voz um pouco rouca e eu fiquei bem gripada por esses dias, então a prof ainda tá se recuperando ali, mas eu vou tentar dar o meu melhor para vocês entenderem, tá? Bem, matemática financeira. Os primeiros conceitos que a gente tem que entender na matemática financeira é juros. Nós temos dois tipos de juros: juro simples e juro composto. Hoje a gente vai estudar só o simples, um de cada vez, para vocês poderem entender o processo de diferença um do outro. Então vocês peguem o livro didático de vocês, na página 58, e a gente vai fazer a leitura junto e depois eu vou explicar e a gente vai fazer alguns exercícios de fixação para vocês entenderem. Porcentagem, matemática financeira é uma parte da matemática bem gostosa de trabalhar. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, pega o livro na página 58 e eu vou ler junto com vocês. Juros simples é um acréscimo calculado sobre o valor inicial de uma aplicação financeira ou de uma compra feita a crédito, por exemplo. O valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento é chamado de capital. A esse valor é aplicada uma correção chamada de taxa de juros, que é expressa em porcentagem. Os juros são calculados considerando o período de tempo em que o capital ficou aplicado ou emprestado. Em outras palavras, no popular, os juros nada mais é que o acréscimo na vida corriqueira da gente, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, se eu vou no banco, faço um empréstimo de 10 mil reais, o banco vai me emprestar um capital de 10 mil, só que ele vai cobrar um jurinho em cima desse capital por ele ter me emprestado por um determinado tempo. Então, esse acréscimo é os juros. Se eu for comprar uma televisão, uma geladeira, numa loja de imóveis, por exemplo, tem o preço à vista do produto e tem o preço a prazo. Esse preço a prazo, normalmente, é embutido juros, porque você compra uma geladeira valendo de capital, ela vale 2 mil reais, mas eu quero parcelado porque eu não tenho 2 mil para dar à vista. Então ele parcela para mim em 15 vezes e durante esses 15 vezes, por ele ter parcelado, facilitado para mim, eu tenho que pagar um acréscimozinho, que é os juros. Então hoje em dia a gente, na vida corriqueira da gente, a gente paga juros e a gente não percebe que é os juros que a gente trabalha na matemática financeira. Por exemplo, vai numa loja, parcela a compra, tem juros. Vai no banco, pede emprestado, vai ter os juros. A diferença de um juro simples e composto é o que a gente vai ver. Primeiro, hoje a gente vai ver o simples, tá? O juro simples, ele tem uma maneira de ser encontrada, de ser calculada. É uma fórmula em que vocês vão com o tempo até decorar, muito fácil. Eu vou colocar aqui juros simples, ok? A fórmula eu vou colocar aqui, vou colocar cada item o que é na fórmula. Os juros vai ser calculado J de juros igual a capital vezes a taxa e vezes o tempo. Vai ser sempre dessa forma o juro simples, tá? Ou seja, o J vai ser o próprio juros que a gente tem que calcular. O C é o capital, ou seja, o valor que eu peço emprestado para o banco. O valor que eu pago na minha geladeira, por exemplo, né, é o capital, o inicial, sem juros, né? Ou seja, o capital. O I é a taxa de juros que o banco ou a loja vai aplicar, né? A porcentagem em cima do valor do capital, ou seja, 2%, 3%, 4%, independente de qual valor vai ser aplicado em cima do capital. E o T, que é o tempo. Tempo. Se eu for lá na loja, eu vou parcelar essa mercadoria que eu vou comprar em 15 vezes. Eu vou pegar um empréstimo de 10 mil, mas eu quero parcelar em 36 vezes. Então, esse é o tempo, tá? Então, esses itens aqui é o que formam a fórmula do juros simples, tá? Vocês sabendo diferenciar um do outro, vocês nunca erram nos exercícios. Aqui tem um detalhe que vocês têm que se atentar.
tanto o I quanto o T, eles têm que estar em unidades iguais. Por exemplo, se lá no problema a taxa fala em anos, ou tantos por cento em anos, tantos por cento em meses, o tempo também tem que estar na mesma unidade. Por exemplo, 2% ao mês, o tempo tem que estar em tantos meses também. A unidade tem que ser a mesma. Se a taxa está em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em ano. E vice-versa tem que ser igual, tá? Os dois têm que ser iguais. Agora, lá no livro de vocês, na página 59, vamos ver um exercício para a gente memorizar. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? O juros simples vai ser bem tranquilo nos exercícios também, vocês vão ver. É muito tranquilo. Eu vou apagar aqui porque essa fórmula aqui vocês têm no livro, tá? Eu só coloquei aqui pra gente ver passo a passo junto. Mas vocês têm no livro lá. Ok? Vamos ler junto lá. Um exemplo 1 pra gente fazer junto. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.200? R$ 1.200 é o que, gente? Capital. Então, no exercício de porcentagem, vão separando tudo que o exercício dá. Então, eu tenho um capital que é R$ 1.200. Até aí, tudo bem. Aplicado a juros simples, com taxa de 2%, consegui a taxa de 2% ao mês. Olha o detalhe, ao mês. No final de 1 ano e 3 meses. Então, no final de 1 ano e 3 meses. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês também. Eu vou ter que transformar esse 1 ano e 3 meses somente ao mês, porque tem que combinar com a taxa. Então, eu transformando isso aqui, 1 ano dá o quê? 12 meses, mais 3, 15 meses. Então, o total vai ser de 15 meses. Agora eu posso resolver o exercício. Por quê? Porque o meu tempo está em 15 meses e a minha taxa também está um mês. Mês. Eles têm que estar com a mesma unidade. Então, eu vou lá na fórmula lá dos juros. Aquela formulazinha que eu passei antes. Juros igual capital vezes a taxa e vezes o tempo. Só vou substituir o que eu tenho aqui. Vamos colocar mais para cima aqui, para vocês não confundirem. Vezes o tempo. Juros. Eu quero saber o que ele quer saber, quanto rendeu a quantia. Então, quanto de juros rendeu. O capital eu tenho que é 1.200 vezes a taxa. A taxa sempre tem que estar escrito em decimal, números com vírgula. Pega de praxe, gente. Sempre quando vocês têm uma taxa aqui, vocês vão dividir essa taxa por 100. Porque para usar na fórmula, eu tenho que ter ela em decimal, tá? Então, o decimal aqui, 2 dividido por 100, fica 0,02. É aqui na fórmula que eu vou usar o decimal. A taxa sempre vai dividir por 100, para ela ficar decimal. 0,2 igual ao tempo que eu já tenho, que é 15 meses. Eu vou fazer essa conta e vou ver quanto que me rendeu. Ok? Então, se eu fizer toda essa conta, 1.200 vezes 0,02 vezes 15, vai me render R$360. Então, a pergunta é, o rendimento no final do período de 15 meses, fazendo o uso da fórmula, vai render R$360 para a pessoa que aplicou o valor. Ela aplicou 1.200 e rendeu R$360 com 2% ao mês em 15 meses. Então é muito simples. Separa tudo que vocês têm no exercício, identifica o capital, identifica a taxa, identifica o tempo. A taxa e o tempo com as mesmas unidades, divide a taxa por 100 para ela ficar em decimal, para depois usar na fórmula. É muito simples, juros simples, gente. É muito, muito simples mesmo. Já fala, juros simples. O próprio nome já diz que é facilitado. Eu vou apagar porque vocês já têm esse exercício aí, a gente só fez junto para memorizar, tá? Alguma dúvida, gente?
Única coisa que vocês colocam uma ressalva no caderno de vocês lá, que tem que ter a mesma unidade de tempo e taxa, tem que ter a taxa em decimal, ou seja, dividir ela por 100 e jogar na fórmula do juros simples, quando ele está pedindo os juros, tá? Se ele vai pedir o capital e dá o valor dos juros, ele vai dar o valor dos juros do exercício, aí você substitui o que o exercício dá de juros, substitui a taxa, o tempo e acha o capital. Mesma coisa, só muda o que vocês precisam encontrar, tá? Muito simples. Então lá no exercício de vocês, eu vou dar para vocês um exercício para vocês fazerem em casa, numa folha, é um desafio que eu faço para vocês valendo nota. Em casa vocês vão lá na página 60, tem uma listagem de exercício lá para vocês. Vocês podem fazer os 5 primeiros, que inclui juros simples, e vão me entregar numa folha com capa e tudo, tá? Eu quero bem completo. Nome da turma, com a capa, exercícios resolvidos, bem certinho. E vocês vão me entregar na próxima aula, valendo nota na média de vocês, tá bom? Eu vou aguardar na próxima aula. E se qualquer dúvida vocês tiverem, eu tenho uma hora atividade também hoje à tarde, se vocês quiserem estar tirando dúvida comigo. Mas é isso aí, tá? Juros simples é isso aí. O composto, depois mais tarde vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai trabalhar eles devagar. Primeiro entender juros simples, depois entender o juro composto. E eu acredito que vocês vão dar conta tranquilo, tá? Entregar na próxima aula, tá, galera? Beleza? Bateu o sinal, boa aula, próxima aula para vocês. E eu aguardo vocês na próxima aula.